Oi, bem-vindos a mais uma live, toda terça e sexta às 12h12, nós temos um encontro marcado aqui, esperando o Insta avisar vocês aí pra gente começar a nossa live de hoje, que tem como tema como aumentar os pedidos de orçamentos e o fechamento com estratégias de marketing aí no teu escritório, no teu negócio, tá? Bem-vindos, bem-vindos, deixa eu baixar aqui a música, ouvindo Jackson 5. Alguém gosta aí de Jackson 5 também? Adoro, dá uma animada. Gente, ó, pra gente começar aí, eu quero que vocês me respondam aqui no chat, pra eu deixar ela deixar essa live aqui bem focada na galera que tá ao vivo. Quantos pedidos de orçamento, em média, você recebe aí por mês? Você tem essa média? Você faz essa média? Você faz essa contabilidade? Ou você vai deixando a vida levar aí no estilo Zeca Pagodinho? Me falem aí, se vocês têm a média de quantos orçamentos vocês recebem por mês e aí, quem tiver também a média de fechamento desses orçamentos. Essa é uma métrica deixa eu baixar aqui um pouquinho. Essa é uma métrica altamente importante para que vocês possam melhorar, otimizar isso, né? Tudo que é metrificado, tudo que tem número ali que a gente consegue visualizar o atual estado sem achismo, de maneira muito clara, muito específica, a gente consegue melhorar isso. E aí, através dessas métricas, a gente vai melhorando, né? Pô, agora em março recebi 10 pedidos de orçamento, fechei 2. Aí você tem que identificar para abrir o que você vai fazer, sabe? Então, assim, identificar como é que andava o teu passado, tentar encontrar um padrão de comportamento ali das pessoas com o teu conteúdo, com você, com o teu perfil e mesmo na indicação, né, no offline, no boca a boca, que chega às vezes um potencial cliente por outro cliente que te indicou. Então isso daqui é uma coisa que eu acho que vocês têm que ter aí. Então base já, primeira dica da aula de hoje aqui para vocês é vocês pegarem um tempinho hoje à tarde para entender qual que é o padrão de comportamento nesse quesito aqui de orçamento e fechamento dentro do teu escritório. Aí você pode fazer de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Se o teu mercado aí na cidade sofrer com sazonalidade, o que eu recomendo que você pegue? Pega abril do ano anterior, pega março do ano anterior para você fazer o comparativo quase bem fiel mesmo, sabe? A gente tá vivenciando esse período mais turbulento, né? Mais estranho aí de comportamento do consumidor, mas é importante que vocês peguem pelo menos de janeiro para agora, ou pelo menos também de abril e março do ano passado, tá? Quando a gente metrifica isso daqui, vai ficar mais fácil de identificar qual é a estratégia que a gente tem que aplicar para aumentar os pedidos de orçamento, qual que é a estratégia que a gente tem que aplicar para aumentar o fechamento. Qual que é o principal problema aí para vocês hoje? É o pedido de orçamento ou é o fechamento? Para eu saber por onde é que eu começo aqui. Deixa eu ler o que vocês estão mandando. Comecei a publicar recentemente, acho que estou no erro 2. O fechamento, Tainá, né? Tainá Andrade. No fechamento, você recebe pedidos, mas não consegue fechar? Estúdio Arc, esse mês recebemos 5, mas não conseguimos fechar nenhum. O pessoal sempre diz que não tem dinheiro. Opa! Então acho que eu vou começar pelo fechamento, hein? Não tenho essa métrica. Cara, é importantíssimo que vocês tenham essa métrica. Bora lá, vou começar com... Deixa eu parar aqui essa música total. Vou começar com os pedidos, como aumentar aí o fechamento, certo? Existem os gatilhos mentais que vão ajudar vocês a fechar mais os projetos de vocês, certo? Esses gatilhos mentais são aquelas estratégias, aquelas ferramentas na linguagem que você utiliza que vão fazer a pessoa tomar uma ação que você acredita que seja a melhor ação para ela naquele momento. Existe o gatilho da escassez, existe o gatilho do comprometimento, da reciprocidade, existe o gatilho mental da história, existem diversos gatilhos, são mais de 30, tá? Para quem é aluno tem aula só sobre gatilhos mentais, recomendo demais que vocês vejam essa aula e a aula de negociação, tá? Mas vamos lá, quando a pessoa chega, o que vocês mais ouvem? Ah, tá caro. Ah, eu queria só um desenhinho. Ah, nesse período agora não tá dando pra fechar nada. Mas a pessoa de alguma maneira veio, né? Ela teve o ímpeto ali de te pedir o orçamento. Mas aí ela fica trazendo algumas objeções aí, né? Pra não fechar contigo naquele momento. Ah, meu marido não quer.
Ah, mas é que eu não queria fazer muito, eu não desisti, não quero mais quebra-quebra. Ou às vezes ela some, né? Com certeza vocês já passaram por algum desses aqui, principalmente o famigerado está caro. Tá caro pra mim. Quando uma pessoa fala isso, você tem que identificar que você não tem que ficar com raiva dessa pessoa, tá? Quando uma pessoa fala pra você que tá caro, é porque aquela pessoa está no nível de consciência. Tem duas coisas que estão acontecendo aí. Ela tá no nível de consciência muito baixo. Ela acabou de identificar que ela tem um problema e que você tem uma solução pra ela, mas ela não tem ainda ela ainda não está pronta pra comprar o serviço, né? O projeto, por exemplo, a consultoria. E tem o segundo ponto aqui, você não gerou o valor necessário, tá? E esse valor necessário aqui é porque às vezes vocês ancoram para baixo o preço. E eu fico doida quando eu vejo vocês fazendo isso e querem vender e depois são cheios de projetos aí, sem dinheiro no bolso, sem ver o dinheiro. O que acontece? Às vezes vocês vão lá, aqui no próprio Insta, a criação do conteúdo vai levando o teu posicionamento, o posicionamento da tua comunicação vai sendo elevado para um estado de que a pessoa que está acompanhando aquele perfil vai achando que o teu conteúdo, que o teu serviço é mais barato. Vai achando que o teu conteúdo tá levando a isso, sabe? Por exemplo, quando você faz um post falando assim, como decorar uma sala com R$100. Isso daqui, as pessoas que vão ser atingidas por isso daqui, são pessoas que são muito sensíveis a preço. São pessoas que têm ali R$100 e que elas querem só investir realmente R$100. Quando você chega nos stories e vai apresentar algum serviço seu, por exemplo, sei lá, o projeto, vai falar como é que funciona o projeto e tudo mais, e aí você fala, não fique acanhado, não fique introvertido, vamos conversar aqui no direct, manda aí que a gente consegue ajustar o projeto exatamente pro bolso que você tem na atual realidade. E a pessoa sente à vontade, certo? De ir de conversar com você. Só que aí na hora que você manda a proposta lá, que tá bem precificada muitas vezes, pra pessoa tá parecendo caro. Porque ela tinha uma expectativa de ser um serviço com preço mais baixo e você sabe que não é. Por exemplo, se eu perguntar aqui pra vocês, o que vocês... se a gente vê assim, né? São criados estereótipos na nossa cabeça. Isso é natural pra todo mundo, tá? Então, quando a gente pensa assim, médico, a gente pensa o quê? Uma pessoa vestida de branco, uma pessoa falando do lifestyle dessa pessoa, né? Uma pessoa vestida de branco, uma pessoa que tem uma alta renda financeira mensal, uma pessoa que vive muito bem, obrigada, uma pessoa que é mais inteligente. Isso daqui é um estereótipo que a gente cria pra todos os médicos, né? Quando a gente não conhece ali. Quando a gente pensa o quê? No nutricionista. A gente pensa o quê? No nutricionista. A gente pensa numa mulher. A gente pensa numa mulher bonita, a gente pensa numa mulher magra, a gente pensa numa mulher toda sarada ali. A gente criou um estereótipo para essa nutricionista aqui. Quando a gente pensa num arquiteto, numa arquiteta, né, que é o caso de boa parte de vocês aqui, ou serviços da área mesmo de decoração, de interiores, como design também, as pessoas têm um estereótipo, elas entram no teu perfil e elas já criam um estereótipo na cabeça delas porque foi criado ao longo de toda a vivência delas. Então elas imaginam o quê? É uma pessoa super chique, super sofisticada, que vai trazer um projeto bem requintado, é algo mais caro. Então na cabeça dessa pessoa, ela já criou um estereótipo, né, que é aquela glamorização que foi sendo criada ao longo de vários anos e a gente vem tentando quebrar aí essa glamorização da arquitetura. Glamorização de um design de interiores, a glamorização da construção de uma casa. Então, essas pessoas já chegam com vários estereótipos. À medida que você vai se comportando e o jeito que você vai se comunicando aqui nessa rede social, vai dizer muito sobre as pessoas que você vai atrair. E aí, na hora do fechamento, ela vai trazer objeções de acordo com aquela comunicação que ela teve de histórico contigo, sabe? E se ela não teve contigo, ela vai ter o da mente dela, de achar que é caro ou de achar que é barato. Beleza? Então tem a gente precisa entender os níveis de consciência dos nossos potenciais clientes, que são os nossos seguidores. Se uma pessoa entra no teu perfil hoje, ela tá acabando de te conhecer. Não é o momento de você tentar vender ali para ela. Por mais que você envie uma proposta para ela, se você não gerar valor, muito valor, ela não vai fechar contigo. É muito difícil ela fechar contigo naquele momento. Vocês não vendem blusa de R$100. Vocês vendem um projeto de 5, 10, sei lá, 20 mil reais aí, dependendo, obviamente, de cada cliente. Mas cada seguidor está passando por um nível de consciência, se ele precisa do teu projeto, se ele precisa da tua consultoria, se é você o profissional para ele. E aí tudo isso é esse agregar valor
pro serviço que você vai entregar, certo? Para aquele pedido de orçamento que a pessoa está pedindo para você. E aí, dentro de um pedido de orçamento, se a pessoa estiver muito bem aquecida, se for uma pessoa que está ali, que você já agregou muito valor para ela, que ela já tá decidida que é você, é só você fazer uma proposta ali bem gatilhada, com bons gatilhos mentais ali naquele momento, que ela já vai fechar contigo. Às vezes eu vejo vocês aí, enviam propostas para os clientes sem nem prazo de validade nessa proposta. Quem aí não coloca prazo de validade ainda na proposta? Quando vocês enviam uma proposta para o cliente sem prazo de validade, aquele cliente vai declinar, ele vai deixar para depois e para depois e para depois. A gente é procrastinador por natureza, até a gente falei disso aqui ontem nos stories, né? A gente é procrastinador por natureza, então a gente vai deixando para depois. E aí, o que você tem que fazer? Um dos gatilhos que tem que ter é o da escassez. Certo? Esse daqui é um dos básicos, que aí vai ajudar essa pessoa a tomar uma ação dentro daquele período e vai baixar muito essa ansiedade que às vezes você fica, né? Pô, enviei 5 orçamentos, enviei 10 orçamentos, nada de fechar nada até agora. Então tem que ter tudo isso. Um outro gatilho que ajuda muito as pessoas a ter esse ímpeto de fechar mais rapidamente é o bônus, né? Quando você oferta um bônus dentro daquele período ali, para a pessoa fechar com você, um bônus que agregue, que complemente, que suplemente, na verdade, né? Porque não pode complementar. Se a pessoa sente que aquele bônus era necessário ali, ela vai sentir que, pô, ela vai tá mentindo para mim, porque ela vai ter que me entregar isso de todo jeito. Mas se você suplementa aquele serviço que aquela pessoa pediu com um bônus extra, por exemplo, vai fazer o projeto, você vai lá fazer assessoria na decoração com aquela pessoa. Você vai acompanhar aquela pessoa numa loja para ela comprar alguns itens, alguns adornos ali e decorar a sala. Isso é um bônus, isso é algo extra que vai ajudar aquela pessoa naquele momento ali e ajuda demais essa pessoa a fechar, certo? Quem aí, alguém me falou que acho que foi a galera da Estúdio Arc, né? Quando as pessoas chegam pra você falando que tá caro, o que você tem que responder pra essa pessoa? Tá caro em relação ao quê? O que você tem que identificar isso? Você tem que perguntar isso pra essa pessoa de cara. Tá caro em relação a quê? Você pergunta isso pra pessoa. Quando a pessoa te fala, tá salgado esse preço, tá caro. Caro em relação a quê? Que aí a pessoa vai bugar a mente dela. Ela vai falar, tá, caro em relação a... E aí ela pode o quê? A única saída dela é te comparar com outro profissional que talvez ela também tenha pedido orçamento e tenha enviado mais barato pra você. E aí você vai explicar como é que é feita a sua precificação. De maneira racional, tá? Que não deve ser por metro quadrado. Explicando essa precificação aí, falando, de fato, não tem como baixar esse preço mais do que isso, esse preço é uma coisa racionalizada de verdade e a minha qualidade mínima para entregar esse projeto do jeito que você quer, pelo tempo que a gente vai passar juntos, que às vezes é um projeto giga, né? Pelo tempo que a gente vai passar juntos, com todas as técnicas, com toda a parte burocrática inclusa, é esse daqui. É você retornar tudo que a pessoa tá recebendo e que às vezes ela não sabe. Às vezes ela não sabe que tem a parte burocrática que ela vai precisar e não tá lá dentro da tua proposta. Às vezes você envia um orçamento feio para aquela pessoa. Eu recebi uma vez, já contei isso aqui antes, né? Tem uma arquiteta aqui na cidade que ela é muito boa nas redes sociais. Muito boa nas redes sociais. E foi o que atraiu a gente. A gente pediu orçamento para ela. Por ela ser muito boa nas redes sociais, gera esse valor agregado percebido. Então a gente já imaginava que seria mais caro e a gente já estava disposto a investir nisso, na contratação dela. Só que, cara, na hora do primeiro relacionamento, ela não fez briefing com a gente, ela não entendeu, não buscou entender qual que era a nossa motivação, ela só quis saber a metragem do ambiente, o que ia ser, né, e tudo mais, e aí fez aquelas perguntas extremamente básicas, não tentou se conectar comigo e com meu marido de uma maneira mais emocional, sem sair do lado técnico e funcional que ela estava, enviou pra gente no WhatsApp uma imagem do Word ali com escrito, é um orçamento mesmo, não é uma proposta não, enviou com as coisas que ia, né, sei lá, anteprojeto, projeto executivo, projeto hidráulico, não sei o quê, e o valor, e a forma de pagamento. Foi isso que ela enviou, numa folha branca, não tinha nem a logo dela lá. E ela é muito top no Insta, sabe? Então a gente ficou, cara, como é que pode, né? O marketing da pessoa é muito bom, mas o atendimento, o marketing do Insta é muito bom, mas o marketing no atendimento é péssimo. E aí a gente não fechou com ela. Nós éramos clientes que já estávamos dispostos a investir mais nela, porque a gente já gosta muito dos projetos que a gente vê, mas esse atendimento a gente falou, cara, a gente vai passar meses com essa pessoa aqui. Olha, se pra fechar o projeto tá desse jeito, imagina depois que a gente terminar de pagar.
Então, gera essa objeção na cabeça do leigo, tá? Na cabeça do teu cliente isso vai gerar também. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. O que mais de objeção os clientes mandam? Vamos quebrar isso daí. Já a gente vai falar também como aumentar os pedidos de orçamento. Apresentamos a proposta em reunião. Perfeito. Aí vocês têm que identificar. O que vocês fazem? Se vocês apresentam a proposta antes, tá precificado bonitinho? Se vocês estão gerando valor antes de passar a proposta, porque às vezes a pessoa chega muito fria na reunião, chega muito fria ali, ela não tá aquecida, ela não tá certa que é você, sabe? E você tem que gerar valor antes de passar o preço. Antes, tá? Dias antes de passar esse preço para que aquela pessoa aqueça. Vitória, eu não coloco prazo. Tem que colocar, Vitória. Recomendo demais, vocês vão sofrer. Quem não coloca prazo sofre muito com ansiedade. O que deve ter nessa proposta? Qual o escopo que a torna atrativo? Cara, tem que ser uma proposta, não é uma folha, não. Tem que ter uma capa, tem que ter a apresentação do seu escritório, tem que ter depoimento de cliente, tem que ter a explicação descomplicada de cada um dos serviços que aquela pessoa pediu, tem que ter bonificação, tem que ter o preço lá nas formas facilitadas de pagamento, tá? Tem que ter tudo isso. E é uma coisa básica, mas não pode ser tão básico assim. Não pode ser uma folha com os serviços descritos, os serviços técnicos descritos ali daquela maneira mais técnica que pouca gente entende, porque aí a pessoa vai direto no preço. Se você não gera valor antes, não vai fechar, não é milagre. Vocês às vezes também querem emprestar um trabalho aí pra uma pessoa que vai te dar, sei lá, um orçamento, você vai passar um orçamento de 12 mil reais para um cliente. Você vai passar um orçamento de 12 mil reais para o cliente. Aí você faz de qualquer jeito. Você não gera valor para aquela pessoa antes de passar aquele documento, você não apresenta aquilo direito, você não prepara uma proposta bem bonita, com as cores da tua identidade visual, você não gera valor por tudo aquilo, aí a pessoa vê uma proposta de 12 mil, aí chega lá com o concorrente uma proposta de 10. Vai ser o preço que ele vai olhar. Vai ser o preço, certo? Eles falam, não tenho dinheiro agora, vamos te contratar mais pra frente. Eu acho que não estamos criando essa conexão antes da reunião, mas não sabemos como fazer. Vocês têm que identificar qual que é a motivação daquele cliente. Vocês tem 3 níveis de conexão que eu falo aqui pra vocês, né? Já falei algumas vezes. O nível técnico, que é aquele nível que qualquer profissional da área pode fazer, qualquer pessoa que inclusive está na faculdade pode fazer. O nível funcional, que é aquilo que a pessoa chega pra você, eu quero um quarto assim, assim, assado, e você entrega, se comporta e comunica com a pessoa daquela maneira. E tem o nível emocional, que é quando você entende quem que vai dormir naquele quarto, que você entende qual que é a motivação daquela pessoa, por que ela quer reformar aquele quarto naquele momento, por que ela gosta de determinadas cores, qual que é o estilo de design que ela gosta. É você já começar a fazer o seu atendimento antes mesmo daquela pessoa fechar contigo, sabe? Mas é pincelar nesse atendimento, pincelar nesse relacionamento, sabe? Da maneira que você atende para aquela pessoa se sentir acolhida por você. O nível de fechamento, o número do fechamento aí da pessoa que chega no teu escritório e te pede um orçamento e aquela pessoa que fecha, é o nível de relacionamento que ela sente que você tem com ela. O quão acolhida ela se sentiu naqueles primeiros momentos ali que vocês se relacionaram. O quanto ela sentiu que você identificou o problema dela melhor do que ela mesma, que você soube descrever e que você entendeu qual que é o desejo dela, a transformação que ela quer gerar naquele ambiente lá que ela tá pedindo pra você orçar, tá? Então vocês têm que entender essa motivação. Pra quem é aluno, não sei se tem aluno presente aqui na live, tem lá no curso, nos bônus, pré-briefing. Peguem essas perguntinhas de pré-briefing lá para vocês debaterem com os clientes de vocês por e-mail, no telefone ou no WhatsApp, a depender da maneira que vocês conduzem esse relacionamento. Mas vocês têm que fazer esse pré-briefing. Às vezes vocês deixam para fazer o briefing completo só depois que o cliente fecha. E tá tudo bem. Mas antes você tem que entender muito bem aquela pessoa para ela se conectar contigo e o preço ser um detalhe, não o foco central dela ali, tá? Deixa eu ver aqui. No nosso só não tem depoimentos, de resto temos tudo na apresentação. Cara, é muito importante que vocês tenham depoimentos. Uma pessoa, por exemplo, o exemplo do quarto que eu tava dando agora, né? Sei lá, uma mãe quer fazer um quarto, tá esperando um neném aí, quer fazer um quarto. E aí ela chega pra você, eu quero reformar o quarto de hóspedes, o escritório, eu quero reformar esse ambiente aqui na minha casa, ou ampliar, sei lá, porque meu filho vai nascer.
Aí o que ela vai pedir, como que você tem que mostrar pra ela que você é competente naquilo e que você tá entendendo tudo aquilo. Você vai entender a motivação, é menino ou menina, se você já tem algum estilo, tem alguma inspiração aí, qual que é a metragem desse quarto, tem se quer poltrona, se quer berço, se quer, sei lá, coisas diferenciadas aí que você quer identificar naquela pessoa. Vai identificar, sei lá, aquela mãe é uma mãe que gosta muito de ler e que ela colocar esse hábito no filho também. Eu acho que dá pra colocar uma bibliotecazinha pequena no quarto dessa criança, pra quando ela começar a aprender a ler, tatear, ver as cores ali. Enfim, você vai fazendo o seu atendimento que você já sabe fazer, mas antes também você vai pincelando, tá? Dentro da tua proposta é importante ter depoimentos de clientes de outras mães, por exemplo. Uma outra mãe falando pra uma mãe, o Estúdio Arc nos atendeu perfeitamente bem, a gente esperava uma coisa, eles superaram as nossas expectativas. Aí você coloca lá um antes e depois do projeto, do quarto do quarto infantil que você fez, e isso vale para qualquer ambiente, e aí mostra para aquela pessoa. O visual fala muito, né? O visual prende muito a atenção de um cliente de arquitetura, de design de interiores, de engenharia. Quando você mostra ali algo que você fez para aquela pessoa, que pode ser um render, que se você não tem cliente ainda, você pode pegar um 3D de algum projeto que você fez aí para um cliente que não existe e colocar lá também, certo? E aí, se você tiver depoimento, obviamente, de maneira íntegra, você vai lá e coloca, essa mãe aqui é muito parecida com você, também estava esperando um menino, também tinha um outro mais velho, queria reformar o quarto, olha só o que aconteceu. E aí você vai lá e apresenta isso na proposta. Isso aqui, você se conectou o quê? No nível emocional com aquela mãe, tá? Então tem tudo isso. Uma outra coisa que é importante também para o fechamento de vocês é vocês entenderem quem são os stakeholders. Ou seja, a pessoa chega até você, muitas vezes é a mulher que chega até você, né? Mas às vezes é o marido quem decide a compra, quem decide a contratação do profissional. Às vezes é o filho que fala mais, que tem mais voz ali naquele momento. Às vezes é a mãe, às vezes é, sei lá, o marido, às vezes é outra pessoa que não aquela que te procurou. Às vezes aquela pessoa que te procurou é a pessoa que, procura aí alguém que aí a gente conversa para ver o preço disso. Quando você identifica os stakeholders e traz todas essas pessoas para dentro desse relacionamento contigo, na apresentação da proposta, nesse antes de entender cada um, fica muito mais fácil convencer todas aquelas pessoas de que você é a melhor escolha para ela. Às vezes, vocês convencem a esposa, mas não conseguem convencer o marido, porque a esposa vai ter que te defender para esse marido. E aí a esposa já chega super animada, já, cara, vou fechar aqui com a galera da Estúdio Arc. Mas aí chega super animada e chega pro marido, eles vão fazer tudo, eles entenderam bem o que a gente precisa e tal. Aí o marido, e quanto que é? Ela, não, eles vão entender tudo e tal. E o marido, e quanto que é? E quanto que é? E quanto que é? Lá, 8 mil. Aí chega lá, 8 mil reais, marido, negativo, não vai dar, a gente não tem esse orçamento. A gente não tem dinheiro para isso. A gente vai deixar para depois. E aí joga um banho de água fria naquela cliente que já estava certa. Mas não era só ela que decidia a compra. Então você tem que identificar isso. Por isso que o pré-briefing é tão importante. Por isso que o relacionamento com os teus seguidores é tão importante. Por isso que fazer pesquisa com o público-alvo é tão importante. Porque vocês vão entendendo aí o comportamento do público-alvo de vocês. Tá? Uma possível cliente que nunca contratou serviço de arquitetura estava cheia de dúvidas. Aí mandei a proposta, bem bonita, explicando como funcionava cada etapa. Mas mandei sem preço, só para ela se encantar e entender como funciona. Hoje ela me pediu orçamento. Vamos ver. Ótimo, você identificou que chegou uma pessoa dentro do teu escritório por algum conteúdo que você fez ou indicado por alguma outra pessoa, que é uma pessoa que está ali te acompanhando, que está ali começando agora, né? Que está gostando do que vê. Quando você envia de cara um orçamento para ela, ela não está naquele nível de consciência que a gente estava falando agora há pouco. Ela ainda não está pronta. Ela ainda não está pronta para receber aquele preço. Então, o que você tem que fazer? Você tem que engajar ainda mais aquela pessoa. Muitas vezes você tem que colocar aquela pessoa num funil de conteúdos ali para ir elevando o nível de consciência dela da necessidade de te contratar. E aí ela não vai só olhar o preço, ela não vai querer só aquele desenho, ela não vai achar que tá caro, sabe? Porque ela vai ter sido educada antes. Por isso que conteúdo também nesse Insta aqui é muito importante. Às vezes publicar só projeto, você fica publicando só projeto, aí chega às vezes um orçamento ou outro. Mas o fechamento às vezes é muito difícil, porque não tem relacionamento, não teve educação. Por isso que criar conteúdo para além de projetos é essencial.
Colocar links na proposta é válido? Ou já apresentar alguns trabalhos na proposta é mais eficaz? Já apresenta dentro da proposta. A proposta é onde o cliente você não pode nem colocar, não deve nem colocar, tipo, outro link pra pessoa entrar, sabe? Outro link de alguma coisa ali, porque vai tirar o foco. Tudo que você tem que fazer na proposta é fazer com que a pessoa, ao passar cada página, ao ler cada informação que você colocou ali, que ela vá entendendo, que ela vá se sentindo encantada, que ela vá se sentindo acolhida, que a cada palavra que ela lê, ela percebe que é você o profissional certo para ela contratar ali. E aí, quando ela chega no preço, se você tiver ancorado bem, se você tiver se relacionado bem, ela vai ter uma sensação de ufa, de alívio, porque ela vai achar que era mais caro até, certo? Ou então ela vai achar que foi um preço justo. Então você tem que ir conduzindo essa narrativa da tua proposta para levar essa pessoa aí nessa dança, né, nessa valsa, para levar essa pessoa a identificar que o que você está cobrando para ela ou é abaixo do que você deveria cobrar ou é altamente justo, tá? Então não tira o foco disso não. É necessário encantar o cliente antes, né? Sim, é necessário. Você é arquiteta, Lara? Nunca vi isso no seu perfil. Não, não sou arquiteta, Nayara, sou publicitária. Amamos as aulas, mas estamos sentindo dificuldades demais, pois já tentamos de tudo. Não tentaram de tudo, não. Não venham com essa pra cima de mim, não. Manda no suporte aí que eu ajudo vocês. Vocês estão falhando em alguma coisa. Depoimento na proposta, preciso rever isso no meu. Isso é muito bom. Gente, ó, imagina que vocês vão pedir o depoimento, sei lá, vocês vão fazer aqui... vocês vão fazer um tratamento estético. Numa clínica de estética aí, sei lá, drenagens linfáticas, aquela criolipólise e tudo mais. Vocês vão fazer esses tratamentos estéticos. Aí você pede uma proposta pra pessoa, sei lá, você saiu de uma cirurgia agora e precisa fazer 10 drenagens. Aí você quer receber o pacote daquela pessoa, né? Aí, olha a diferença. Uma empresa, uma clínica aqui de estética vai te mandar a proposta aqui, ó, no WhatsApp mesmo. É R$999. A outra clínica de estética vai te mandar aqui uma proposta toda bonitinha, explicando ali a missão da marca, colocando qual que é o benefício daquela drenagem que você vai fazer, a técnica utilizada pelas massoterapeutas. Aí coloca um antes e depois de uma pessoa, sei lá, que tinha ali uma barriguinha e depois ficou sem a barriguinha, ou uma pessoa que estava operada, né, e precisou fazer essas drenagens pós-cirúrgicas aí, colocou lá no PDF lá da proposta, e aí depois colocou o preço, R$1.500 parcelado em tantas vezes. Quem que vocês acham que a pessoa vai querer contratar? Quem que vai gerar mais valor? Se é uma pessoa que não conhece nenhuma clínica de estética, se é uma pessoa que nunca fez uma drenagem antes... Quem que a pessoa vai sentir mais confiança? Qual clínica deixou essa pessoa mais acolhida? Qual ela se sentiu mais acolhida? Que ela entendeu mais sobre aquele serviço e não foi direto no preço ali. Então é isso que vocês têm que entender. Enquanto consumidor, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer se sentir importante, a gente quer que aquela pessoa tire um tempo mesmo para fazer algo de qualidade pra gente. Se no primeiro momento ela não sente que teve uma qualidade naquela entrega ali... Por que ela vai sentir que vai ter qualidade no teu projeto? Sabe? Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Deixa eu ver. Nosso escritório foi aberto em junho de 2020 e até lá somente 3 projetos. Estamos preocupados. O que fazer? Tudo que você falou já aplicamos. Duvido. Tá aí uma coisinha que vocês têm que entender, é calçar as sandalinhas da amizade. Eu duvido que vocês tenham aplicado tudo isso. Ou vocês estão precificando muito errado. Vocês estão cobrando aí exorbitantemente. Porque se vocês geram muito valor, até se vocês cobrarem acima do que a média do mercado está cobrando, vocês vão fechar. Porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, assim, vocês têm que trabalhar muito bem o conteúdo de vocês. Ou as pessoas estão chegando dentro do teu escritório aí para pedir um orçamento sem nunca ter te conhecido, com pouquíssimas informações sobre o que você faz, e tão pouco prontos, às vezes nunca contrataram nenhum outro profissional, ou você tá gerando pouco valor. Das duas, uma, gente. Não tem pra onde correr. É das duas, uma. Não é uma coisa mirabolante, não. Tá bom? Dá pra aumentar muito. Ó, vamos falar, inclusive, de como vocês aumentam... Como vocês aumentam os orçamentos, que a gente estava falando aqui agora há pouco.
A gente começou falando de fechamento, né? Que foi a galera do início da live conduziu aqui, então vamos falar de orçamento. Muitas vezes, pra galera que tá recebendo pouco orçamento aí, que alguns falaram, né? Vamos dar um jeito nisso agora, tá? Vocês estão recebendo poucos orçamentos porque tá tendo pouca visibilidade, certo? Tá gerando pouco valor percebido, pouco valor agregado para aquele público-alvo que você tem ali. Então, aquelas pessoas que estão entrando, às vezes, eu imagino que tua maior fonte de captação agora aqui seja o Insta, né? E a indicação de outros clientes que você já atendeu antes. Mas quando vocês estão no início da carreira, às vezes nem tem tantos outros clientes para indicar você ali. Então é de fato o Insta mesmo. E aí eu entro às vezes no Instagram de vocês e dentro do conteúdo só tem projeto. Ou dentro do conteúdo tem projeto e tem um conteúdo ou outro ali educativo, mas não tem relacionamento. Aí aquela pessoa que já te acompanha, você fez todo o trabalho para um outro profissional, para o teu colega. Para o teu colega vir lá e fazer e enviar um orçamento para aquela pessoa e fechar com ela. Você educou o teu seguidor para outro arquiteto, para outro designer, para outro engenheiro. Então, o que acontece? Às vezes, dentro do teu conteúdo não leva essa pessoa, não cria essa valsa com essas pessoas que já te acompanham, para elevar esse nível de consciência que essa pessoa tem e trazê-la mais para próximo de você. Para ela identificar, cara, a fulaninha de tal fez um projeto muito bonito, postou ali. Mas aí você vai lá nos teus stories e conta a história daquele cliente daquele projeto. Vocês têm que se apegar mais ao cliente do que ao projeto de fato, certo? Tem até um post aqui no perfil que eu falo assim, a maior... Vou já lembrar, mas é tipo, você precisa focar na transformação que você gera e não no projeto em si. Tá? E aí, essa falta de relacionamento aqui que você não tem nos stories, que você não tem no direct, que você não tem nos comentários, que você não tem no teu próprio feed ali, deixa aquela pessoa sempre naquela zona. Ela vai sempre achar o teu projeto bonito quando você publica, mas ela não sente em nenhum momento aquele ímpeto de te contratar. A gente falou muito disso há 2 semanas atrás na Maratona do Zero à Venda, né? Que... as pessoas precisam, elas entram no teu perfil muitas vezes só para se inspirar, para salvar ali os posts, para quem sabe, mais pra frente, daqui a um tempo, ela vai lá e contrate o teu serviço. Mas, cara, vocês já pararam para pensar que aquela pessoa pode acelerar isso? Ela pode sair dessa zona de inspiração, de te acompanhar só para inspiração e te contratar de fato, ainda que ela não mora na tua cidade, te contratar para uma consultoria online, para um projeto online. Tem como você fazer isso, só que você precisa criar um conteúdo que vai educando essa pessoa. Então você tem que ter foco. Qual que é o teu foco agora? Cara, preciso fechar projeto ainda em abril. Então o que você tem que fazer? Pega os teus melhores projetos, pega os teus melhores clientes, pega depoimentos desses clientes para você trazer no teu feed, para você trazer nos teus stories. Conta a história desse cliente nos teus stories, abre uma live e conta qual foi o processo criativo, vai dando dicas para as pessoas ali que estão passando por alguns problemas e no final fala assim, me chama no direct aqui agora que eu vou tirar tuas dúvidas e aí se você quiser eu te envio um orçamento do meu serviço. É você trazer essa pessoa para perto, é você perder o medo de vender. Vocês têm medo de parecer desesperados quando na verdade vocês estão desesperados muitas vezes para vender, né? Às vezes o povo chega no teu perfil, às vezes vocês me falam assim, Lara, como é que eu aplico, como é que eu tento vender, os meus projetos, a minha consultoria, sem vender, né? Sem parecer desesperado. É aplicando essas estratégias de conteúdo e quando você vai sentindo ali, foi o tema do post de ontem até, você vai sentindo que o termômetro tá aquecendo, que aquelas pessoas tá tendo mais pedidos ali de dicas no teu direct, as pessoas estão retendo mais assistindo aquela sequência de stories, os números estão aumentando, você tá tendo mais salvamento, tá tendo mais compartilhamento, o que você tem que fazer? Aplicar uma estratégia de vendas para aquelas pessoas se sentirem na iminência de te contratar. Pô, eu nem tava querendo contratar a fulaninha de tal agora, não. Mas ela lançou ela falou aqui do projeto, falou pra eu entrar em contato. Eu acho que eu vou entrar em contato. É sem compromisso, qualquer coisa eu não respondo ela. Isso já vai começando essa seguidora a identificar uma necessidade naquele momento ali. Eu dei o exemplo para vocês da moda. Quem faz isso absurdamente é a moda, né? A cada 6 meses a gente tem uma coleção nova em todas as lojas do Brasil, lojas de moda. E de decoração muitas vezes também que são impactadas com isso. Então, a cada 6 meses, aquelas lojas precisam
através do marketing, gerar necessidade naqueles clientes, para que eles vão lá e comprem. É isso mais ou menos que você tem que fazer. Você tem que começar através do teu conteúdo a gerar essa necessidade, a gerar essa proximidade, esse relacionamento. Muitos de vocês não aparecem nunca nos stories. Muitos de vocês nunca contaram a história de um cliente, só tem projeto lá no teu perfil e um conteúdo ou outro educativo. Aquela pessoa vai ficar muito assim, ela vai se sentir muito vai criar uma barreira, sabe, na mente daquele seguidor de te chamar no direct. Ela vai falar, será? Não, eu nem conheço ela direito. A gente vai ficando meio na nossa, meio introvertido ali. Se é uma pessoa que já fala muito, que já aparece com mais frequência, se é uma pessoa que coloca a cara a tapa lá nos stories, tá aparecendo, gerando valor, criando relacionamento, compartilhando o dia a dia, os bastidores, o que tá fazendo, o projeto que tá em execução, indo até a obra, dando uma dica ali de marcenaria, dando uma dica de decoração. Se é uma pessoa que tá ativa ali, aquilo gera proximidade, que aquela pessoa que está te acompanhando vai se sentir próxima a você. Vai saber, opa, aquela pessoa ali, eu sei mais ou menos do estilo de vida dela. Eu sei mais ou menos do estilo de projetos que ela faz e eu gosto disso. Então ela já vai quebrando essa barreira, ela já vai pulando esse muro e, vou dar um oi aqui no direct dessa pessoa. E direct vende pra caramba, né? Vende muito. Eu vou morrer falando disso aqui pra vocês. Direct é a melhor métrica, gente. Vocês viram que o Insta investiu no direct agora? Acho que foi semana passada, não foi? Que eu publiquei. Esse final de semana, agora semana passada, o Insta atualizou o direct. Eu acho que ele uniu o direct com o Messenger, né? E aí dá pra você mexer nos templates, no fundo lá das conversas, dá pra você criar stickers. Então percebam como ele investe nesse tipo de relacionamento 1 a 1 também. O teu relacionamento não tem que ser 1 para 1000, 1 para 10 mil, que é o número dos teus seguidores. Tem que ser no 1 a 1 ali também. Então, traz esse relacionamento mais próximo cada dia para os teus seguidores, que isso vai gerar essa proximidade e aumentar o teu número de orçamentos. E, óbvio, aplicar estratégias de vendas. Se você aplica estratégias de vendas dentro do teu negócio aí, se você perde esse medo, que é irracional, se você é um escritório e precisa vender, por que você tem medo de vender? Muitos de vocês têm esse medo de vender, né? E aí isso trava muitas das vendas de vocês, trava muitos dos pedidos de orçamento. E aí receber o pedido de orçamento, dá uma aplicada nessas técnicas aqui que eu tava falando pra vocês, que vai ajudar vocês a converterem, tá? Tem aqui, eu tenho anotado aqui 7 objeções com os gatilhos que devem ser aplicados para cada uma dessas objeções. É caro, não tenho dinheiro, fulano faz mais barato. Vocês querem que eu fale disso? Ou já deu para abrir a mente aí, como vocês falaram? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Não tem como não dar certo. A Lara é fantástica. Obrigada, Vanessa. Vanessa tá aí. Vanessa começou de casa. Hoje tem um escritório com estagiárias trabalhando para ela. Meu orgulho. Eu deixo um destaque salvo no meu perfil explicando como funcionam as etapas do projeto e sempre que aparece um pedido de orçamento, eu peço para o cliente ver o destaque. Tem me ajudado muito. Nayara, muito bom, mas assim, dependendo do ritmo de trabalho que você esteja aí, porque às vezes a gente está sem nada, né? Dependendo do ritmo de trabalho que você esteja aí, acolha esse cliente. Às vezes ele já viu o teu destaque, mas ele quer ouvir de novo. A gente, quando é leigo, e a gente, por exemplo, você é arquiteta, que eu tô vendo aqui, né? Nunca contratou um outro profissional, você nunca contratou um outro arquiteto, você nunca contratou ninguém da outra área. Se posiciona como cliente, você nunca contratou aí nenhum advogado. Para você escolher esse advogado, para você escolher esse profissional que vai te vender algum serviço, às vezes você consome muito o conteúdo dele já há algum tempo. Às vezes você já assistiu todos os destaques dele, mas aí você vai lá e entra em contato com ele. Eu queria saber como é que funciona pra gente protocolar um processo aqui. Aí esse advogado chega pra você e fala, eu tenho um destaque sobre isso, dá uma assistida lá que você vai entender. Aí aquela pessoa vai falar, tá bom. Mas aí ela não vai se sentir acolhida. Aí ela vai falar, eu tava gostando ali, mas aí que gera uma barreira, porque ela já fica com medo de te perguntar outra coisa e você falar que tem lá no teu perfil. Então, assim, dependendo, eu não sei qual que é o teor da maneira que você conduziu esse destaque, mas dependendo do teu ritmo de trabalho, você tem que repetir quantas vezes o cliente sentir a necessidade, porque é nessa repetição estratégica, é nessa repetição que ele vai sentindo confiança de que você é o profissional certo, tá? Envia o orçamento direto ou somente por videochamada? Raíssa, para os alunos, eu sei que você é aluna, né?
Você vai chegar lá, que você é novata ainda, calma, mas você vai chegar lá. Tem na aula de negociação, eu dou umas dicas pra vocês na aula de negociação e lá no bônus de proposta impactante tem falando sobre isso, tá? Eu recomendo quais são os gatilhos que você deve utilizar em cada parte dessa proposta e como que você deve apresentar isso. Se você fez um ótimo pré-briefing no primeiro relacionamento ali antes de enviar a proposta, se você acolheu muito bem aquela pessoa se sentiu à vontade com você e você sentiu isso, você pode enviar o orçamento para ela impresso ali mesmo no documento. Se foi uma pessoa que você sentiu uma barreira maior, que você sentiu que a motivação daquela pessoa você entendeu, mas não é só ela que decide a compra, o que você deve fazer? Ajusta, chama teu marido, chama tua esposa, chama teu filho, chama tua mãe e vamos agendar um momento que aí eu te apresento exatamente como que vai funcionar cada etapa desse projeto, dessa consultoria aqui. Te passo o valor, a forma de pagamento, a gente já negocia lá se você quiser contratar. E a gente faz isso ao vivo, meia horinha, 40 minutos a gente resolve tudo isso. Pode ser, eu tenho a data tal e a data tal. Aí você vai lá e dá essa indicação pra pessoa, tá? Tudo vai depender aí do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa antes. Se é uma pessoa que já tem um nível de consciência mais alto, às vezes é uma pessoa que já contratou muitos outros profissionais da área, né? Já fez outros projetos outras vezes, já contratou consultorias outras vezes, mas tá querendo redecorar a casa ali, quer saber, e gosta do teu estilo, gosta de você, quer saber quanto que você cobra dela ali. Então é uma pessoa que não precisa desse momento aqui, desses 30 minutos de papo explicando ali, sabe? É uma pessoa que já tá mais pronta, já tem um nível de consciência maior. Você identifica isso nesse primeiro relacionamento, tá bom? Deixa eu ver o que mais que vocês mandaram. Eu não mandaria uma proposta sem o orçamento, porque eu não gostaria de receber algo que eu quero comprar e não tenho valor. Estou errada? Cara, o orçamento é o que vai dentro da proposta, né? Eu tô falando não é orçamento de quanto a pessoa vai gastar naquele projeto, é o orçamento do teu serviço, tá? O que eu tô falando aqui é disso. Porque o orçamento de quanto a pessoa vai gastar na reforma, por exemplo, ali, isso já é um serviço que deve ser pago. Mas o orçamento do teu trabalho deve ser entregue dentro de uma proposta bem feita, tá? Deixa eu ver o que mais. Oi, Tati. Convém pedir para os clientes antigos mandarem depoimentos? Ou isso deve ser espontâneo? Cara, convém demais. A gente vive numa correria no dia a dia aí. A gente vive na loucura. Às vezes a gente amou o serviço que aquele profissional fez pra gente, amou o projeto, amou como ficou super emocionado quando viu aquilo prontinho. Aí você não vai lá, você vai deixar de pegar um depoimento? A pessoa não tem esse ímpeto de dar um depoimento. Tem que pedir, tá? Adorei as dicas, Lara. Hoje mesmo já vou trabalhar em melhorar nosso arquivo de proposta. Melhorem isso, que já vai dar uma melhorada boa na conversão, tá? Duvido terem tentado de tudo. Duvido também, Vanessa. Não desistam, vocês não tentaram de tudo. Quais bônus você recomenda? Cara, depende mais de Paula. Tava sumida daqui, né, Maia? Tô lembrando aí do teu nome e da tua carinha. Saudade de você aqui nas lives, tá? Os bônus, vamos lá. Cara, depende do tipo de serviço que aquela pessoa pediu. Como eu tava falando, o bônus deve suplementar aquele serviço que aquela pessoa pediu. Então eu dei o exemplo, né? Você vai lá e a pessoa quer fazer um projeto de interiores. Aí, como bônus, você pode entregar assessoria na decoração. Você fazer a decoração para essa pessoa. Pode ter a pessoa, sei lá, construiu a casa, quer construir a casa dela. Você vai fazer o projeto arquitetônico ali. Aí você vai lá, só da casa. Aí você vai lá e entrega como bônus o projeto da área de lazer. Ou você vai lá e entrega como bônus o projeto de interiores da cozinha. Você vai identificando o que tem a ver, sabe? Porque tem que suplementar aquele tipo de serviço que aquela pessoa quer de você ali, tá? Numa consultoria, você pode entregar, numa consultoria online que você entrega para a pessoa, você pode entregar um encontro extra para essa pessoa ter um outro encontro com você, visualizar ali e deixar a casa realmente ajustada, sabe? Então tem que ser de acordo com o serviço que você vai entregar esse bônus. Abrindo muito a mente. Você é 10. Obrigada, Raíssa. O que mais converte em venda é contar histórias e mostrar processo criativo. Também, tá? O que mais... Isso aí não é nem converter em venda, tá? Porque quando a pessoa chega aqui no teu perfil,
ela vai te pedir o orçamento por isso. O que vai converter, não confunda, o que vai converter o orçamento, né, a proposta ali em contrato fechado, em cliente fechado, é a maneira que você conduz essa conversa com a pessoa. Estão gostando, né? Tá, vou falar e a gente finaliza depois. Peguem papel e caneta aí. Peguem papel e caneta. E quem tá passando, e quem é aluno, vocês sabem, tá? Eu dou suporte pra vocês. Quem é aluno me chama depois. Beleza? Deixa eu ver aqui. É caro. Vamos começar com o mais clássico de todos, né? Não é caro aqui. Você tem que agregar valor pela dor. Fazer aquela pergunta que eu falei pra vocês aqui. Anotem essa pergunta e façam de fato essa pergunta. Quando a pessoa falar pra você, tá caro, tá salgado esse preço, aí você vai perguntar em relação a quê? E você se cala. Em relação a quê? Porque aí você se posiciona. Você mostra pra pessoa, opa, aqui é o meu preço. Quem precifica aqui sou eu. Sabe? Porque às vezes as pessoas chegam querendo dar preço no trabalho dos outros. E aí você vai, em relação a quê? E aquela pessoa, eu não sei, é porque eu nunca tinha contratado antes. Eu queria só um desenho, mas não fazia ideia de que custava tanto e tal. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e mostrar, não é que é só um desenho, não. Pra gente fazer esse desenho aqui, pra gente fazer essa reestruturação, esse relayout aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Se você não faz isso, se você pega só um desenho mesmo de uma pessoa, pode ter um problema estrutural, isso pode acarretar nisso, isso pode acarretar naquilo, sem contar que às vezes acaba fazendo você gastar muito mais do que você tinha como esperado, e o resultado não vai ficar como você tinha. Você tem que você tem que conduzir dessa maneira para a pessoa entender que o valor do teu serviço não é só a imagem, não é só o 3D do projeto ali que ela quer, sabe? Tem todo um valor agregado de, inclusive, fazer a pessoa gastar o quanto ela projetar com o material, do budget que ela tinha para investir naquilo, ela tem que entender isso. E ela não entende isso. Se é uma pessoa leiga na área, que nunca contratou um outro profissional, ou que contratou um ou dois, mas isso não foi explicado, ela vai ter essa objeção. E aí você quebra essa objeção, gerando valor pela dor. Mostrando aqui, eu entendo que você não tenha tido nenhuma experiência com outro profissional, mas para que você não tenha erro, para que você não gaste mais do que você estava esperando gastar, para que você tenha uma obra dentro do prazo esperado ali, eu recomendo que você... o meu preço é esse, de fato a gente pode melhorar a forma de pagamento e tudo mais, mas o preço é este. Você se posiciona aqui, tá? Uma outra coisa, falando dessa forma de pagamento, ajuda muito, né? Porque às vezes a forma de pagamento, tem gente que é 100% no antes, que é 50% por 50%. Então, assim, a forma de pagamento talvez seja uma coisa que você pode mexer. Não recomendo que vocês mexam no preço aí, não. Beleza? Não tenho dinheiro. Quem aí já recebeu essa do não tenho dinheiro? Lara, os seus lives acontecem sempre na terça nesse horário? Peguei em andamento. Bruno, toda terça e sexta às 12h12 aqui. Tá? Tava sumida mesmo, obrigada por lembrar. Tava passando por umas mudanças pessoais, mas agora eu tô retomando. Bora com tudo. Adoro suas dicas, Lara. Você sempre fala o que eu preciso ouvir. É aquele bom tapa na cara que eu gosto de dar em vocês pra vocês acordarem, né? Prof. amada. Gente, vocês não têm ideia de como ela dá suporte. Nível, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém fica pra trás, Nina. Vai deixar salvo? Sou aluna. Quero. Bárbara, vai deixar salvo. Pra quem é aluno... Aula sobre essa parte de... vamos lá, vou indicar as aulas aqui para vocês, anotem aí. Gatilhos mentais, módulo 2. Negociação, módulo 5. Módulo 4, na verdade. Proposta impactante. Essas 3 aqui, vocês já têm um combo perfeito. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão... Tá, acho interessante ter uns textos prontos que respondem as perguntas mais frequentes? Pro Insta, sim. Pro WhatsApp, que é onde geralmente você conversa com a pessoa, e no direct também, é personalizado, tá? No dedo ali mesmo. No caso, eu senti que ela não sente a diferença da consultoria e o projeto. O dela envolve reforma de uma loja e ela pensa que é uma consultoria simples. Por isso que o conteúdo é tão importante. Tem que ter um conteúdo aí no teu perfil, Raíssa, e no de vocês também, diferenças entre um projeto e uma consultoria. Cada profissional nessa área trabalha de um jeito. E aí, se você não explica pra pessoa como é que é o teu jeito de trabalhar, ela vai tomar como base aquele estereótipo que a gente estava falando no início. O médico rico, veste branco, sofisticado, culto. A gente tem esses estereótipos na cabeça.
Na cabeça da pessoa, uma consultoria talvez resolva todo o problema que ela quer. E às vezes ela quer mexer em tudo, reestruturar tudo ali. E só o projeto vai dar conta. Então, como é que funciona o teu projeto? Como é que funciona a tua consultoria? Tem que ter conteúdo assim no teu perfil. Tá? Proposta de consultoria tem que ter o valor também? Claro que tem que ter o valor. Como é que a pessoa vai fechar contigo se ela não sabe o valor? Tem que ter sim, gente. Vamos lá. Não tenho dinheiro, você vai agregar valor pelo desejo e ofertar as facilidades, tá? Quando a pessoa fala assim pra você, ó, não tenho dinheiro, não vai trabalhar, é ótimo. Não tenho dinheiro, não sei o que fazer, queria muito, mas tô sem dinheiro agora. O que você deve fazer? Você deve gerar valor pelo desejo dessa pessoa, mostrando que ela merece aquilo naquele momento, porque muitas vezes a motivação daquela pessoa é o desejo. Quando é necessidade, ela sente, ela não fala isso, né, do não tenho dinheiro. Então, quando é o desejo, ela costuma deixar pra depois. E aí você tem que entender essa motivação com essa pessoa, se era um sonho dela, sei lá, construir a casa, e ela tá procrastinando aquilo, deixando aquilo pra depois. E aí na tua comunicação você tem que abordar isso, até quando você vai deixar pra depois. E aí a escassez vai te ajudar, tá? A escassez vai te ajudar e facilitar a forma de pagamento também, tá? Uma outra coisa que eu ia falar aqui que eu esqueci, do não tenho dinheiro. Todo mundo tem dinheiro, tá? Acreditem. O público que chega até a gente procurando orçamento, todo mundo tem dinheiro. A pessoa não tá dando prioridade pra gente naquele momento ali. Ah, sim, lembrei. Você coloca essa pessoa de fato, você entendeu, né? Cara, eu falo com um cliente da classe A e por algum motivo chegou um cliente aqui, um potencial cliente da classe C, da classe B, e eu acho que ele realmente não tem o dinheiro para investir em mim nesse momento. O que você pode fazer para essa pessoa nesse momento? Entregar um serviço, fornecer um serviço de ticket mais baixo, tá? Ou colocar a pessoa num funil de vendas, que aí já é uma outra estratégia, já cabe um outro momento aqui, que não dá pra explicar agora pra vocês, certo? Mas quando a pessoa fala pra você que não tem dinheiro, que gostou do seu trabalho, que viu o valor naquilo, mas que não tem aquele valor ali, sei lá, de 10 mil reais pra te dar pra ela te contratar, você agrega valor pelo desejo, identificando a motivação dessa pessoa, você facilita na forma de pagamento. Terceira opção, desce um ticket, né? Tira algum serviço ou entrega algum outro serviço de ticket mais baixo do que aquela pessoa pediu. Ou a quarta opção, coloca essa pessoa num funil de vendas, porque às vezes ela tá dentro do teu público-alvo certinho, mas ela ainda não viu prioridade naquilo. E através desse conteúdo que você vai criando no funil de vendas, ela vai converter hora ou outra, tá? Fulano faz mais barato. Nossa, essa é clássica. Fulaninho fez mais barato. Dá pra você cobrir o valor dessa pessoa que eu quero fechar contigo, porque eu gostei muito do teu trabalho. O que você vai fazer? Você vai agregar valor pela dor e valorizar. E se valorizar. Você vai falar, eu não sei quem é o fulaninho, não sei como é que o fulaninho trabalha, mas de fato esse é o valor que eu vejo mínimo para que a gente possa realizar esse melhor projeto aqui para você. Realizar esse projeto sem te dar dor de cabeça, realizar esse projeto sem que você precise ter uma surpresa negativa ou algo inesperado aí, de gastar mais. Eu tenho uma equipe já que eu posso te indicar aqui de mão de obra para já te acompanhar nisso. Eu tenho experiência em vários outros projetos como esse que eu vou fazer, que você me solicitou. Você vai agregando valor pela dor, sabe, pessoa? Mostrando assim, eu não sei como é que essa pessoa vai fazer para entregar o melhor serviço para você nesse preço. Em outras palavras, você vai falar isso. E de maneira nenhuma você vai entrar no leilão ali da coisa. De maneira nenhuma você vai falar mal do outro profissional. Você vai falar, o meu trabalho é assim, o meu preço, infelizmente, esse é o mínimo que eu consigo te cobrar. Porque para eu entregar o valor, o padrão de qualidade que eu entrego em todos os meus projetos aqui, minimizando qualquer dor de cabeça que você possa ter, é isso. E aí você vai se posicionar. Você tem até o dia tal para pensar. Vou te dar mais uns dias aí, se estiver inspirado, né? Vou te dar até o dia tal para você pensar. E aí eu aguardo o teu retorno aqui, se dá certo a gente fechar ou não. As formas de pagamento aqui podem ser essas. Pronto, é isso. E tchau e benção, amor ao próximo cliente ali que vai aparecer para você, tá? Se posiciona, não entrem nesse cabo de guerra aí com o cliente. Porque cliente que chega falando do teu preço, cliente que chega colocando você no leilão, se você não se posiciona na hora certa e ele fecha contigo, meu amor, é problema. É bucho grande aí pra você. E às vezes vocês passam anos com esse cliente, né? Vou falar com meu marido e esposa. Essa é clássica também, né? Vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa e some. Vocês vivem me falando nisso.
Quando uma pessoa chega pra você falando, ó, vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa, o que eu sempre falo pra vocês aqui, que eu tava falando agora há pouco, né? Entenda quem são os stakeholders, ou seja, as pessoas que decidem aquela contratação. Se você identifica aquelas pessoas e se comunica também pra elas, e aí aquela pessoa, quando vai olhar ali a tua proposta, ela olha tudo, ela não olha também só o preço, aquela pessoa tá muito mais propícia a te contratar, certo? Então identifica esses stakeholders aí. Se o marido e a esposa, que não foram as pessoas que falaram com você, são as pessoas que decidem também a contratação, traz eles para esse momento aqui da apresentação, apresenta ao vivo aqui para eles. E aí uma outra coisa, né? Beleza, a gente vai pensar, sei lá, você fez o melhor que você pôde, apresentou tudo bonitinho ali. E a gente precisa pensar, a gente também solicitou orçamento com outras pessoas e tudo mais, e a gente vai aguardar. Beleza. Aí você vai lá o quê? Vai recapitular que aquela proposta tem uma validade, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, então você vai recapitular que aquela proposta tem uma validade. E aí você vai falar, ó, estou aqui em caso de dúvidas que você tenha. Chegar num dia antes dessa proposta vencer, você vai lá e entra em contato de novo com aquelas pessoas, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu queria fazer o projeto, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer o projeto, mas eu não queria fazer quebra-quebra. Eu queria isso, eu queria aquilo. Chega aquela pessoa cheia de querer, né? Cheia de querer no teu direct, cheia de querer no teu WhatsApp. Você mostra quais são as possibilidades de trabalho. Tô baixando aqui que o WhatsApp tá tocando. Você mostra as possibilidades de trabalho, valoriza os benefícios de cada um dos teus serviços, falando dos bônus, tá? Ou falando dos benefícios, tá? Os benefícios de cada serviço. Não é falar da coisa técnica, vocês pecam muito nisso às vezes. Vai ser entregue para você o anteprojeto, vai ser entregue para você o projeto elétrico, vai ser entregue para você o projeto hidráulico, vai ser entregue para você o projeto luminotécnico, e a pessoa às vezes nem sabe o que é isso. Ela acha que nem precisava disso. Então mostra para a pessoa de maneira descomplicada os benefícios que ela vai levar na contratação de cada um daqueles serviços e pergunta para ela qual se encaixa melhor, qual se encaixa melhor para o que você precisa hoje. É isso, tá? Se manter firme com essa convicção de manter o preço, mas o cliente dizer que vai pagar à vista, cede a algum desconto ou continua a manter o preço? Se você vai dar desconto à vista, significa dizer que aquele não era teu preço, né? Porque o preço à vista já deve ser tipo o preço com o desconto, tá? A prazo é que deve ser a mais. Você pode cobrar um valor a mais aí para a pessoa pagar a prazo. O brasileiro, inclusive, já está muito acostumado a pagar as coisas a prazo com juros. Então pode ser uma possibilidade. Tá? Gatilhos mentais, essa aula é sensacional, muito boa, né? Cara, gatilhos mentais, neuromarketing, é muito massa da gente entender mais sobre esse tema, que ajuda muito a gente a entender como as empresas fazem a gente querer comprar o serviço delas, o produto delas, e aí começa a trabalhar a nossa mente da maneira que a gente leva a vida. Porque assim, ó, o gatilho mental dá pra trabalhar com seu marido, com seu filho, com sua mãe, com sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, dá pra trabalhar com todo mundo, com tua sócia, com teu parceiro de mercado. Gatilho mental é uma estratégia de marketing, mas ela não é vinculada diretamente à venda. A gente aplica o gatilho mental na venda, na negociação, né? Conversando ali com a pessoa, mas eu recomendo inclusive que vocês fiquem aplicando esses gatilhos, experimentando esses gatilhos com todo mundo que vocês veem aí na frente, tá? Tem até eu vi um vídeo ontem tão lindo, que fala muito do gatilho da reciprocidade, né? Que é um vídeo em inglês, e aí a mulher baixa o vidro, tá passeando aqui no carro, ela baixa o vidro e ela olha pra pessoa e fala assim: seu sorriso é lindo, eu te amo, você é maravilhoso. Deus tá olhando por você. É uma pessoa que vai entregando boas mensagens. E aí todo mundo volta pra ela, ativado pelo gatilho da reciprocidade, fala: você também é linda, eu também te amo. E a pessoa, tipo, nunca se viram na vida. Tem gatilho da reciprocidade também, sabe? É muito legal. Você vendo esses gatilhos sendo aplicados em qualquer âmbito, né? Eu uso o Get Ninjas, porém só clientes ruins que aparecem. Gente, vocês usam às vezes esses programas, é igual o pack de template que eu tô todo dia eu recebo uma pergunta dessa no direct, do pack de template do Canva. Se eu recomendo ou se não recomendo. Tem alguns sites que vocês utilizam que, cara, pagam uma miséria pra vocês. Vocês têm uma faca e o queijo na mão aqui com o Insta.
vocês têm a possibilidade de gerar valor e atrair potenciais clientes pro teu escritório através do teu conteúdo aqui no Insta. E aí vocês vão dar mais da metade do lucro desse trabalho para essas empresas. Então tomem cuidado, para não ser uma estratégia aí furada. Às vezes vocês estão cheios de projeto, mas dinheiro no bolso não tem, tá? E o PEC também, que eu sei que talvez role essa pergunta, não indico. Tá? Gente, era isso. Preciso finalizar a live, 1 hora já de live. Preciso finalizar, vou almoçar. Alunos, assistam essas aulas que eu indiquei pra vocês. Quem é seguidor aqui novo, seja muito bem-vindo. Quem é seguidor já antigo, que ainda não é aluno, coloquem isso em prática. Eu tô entregando muito ouro aqui pra vocês e muita coisa que dá pra ser colocada em prática hoje mesmo. Aquele cliente que pediu orçamento pra você há 2 meses e não te deu retorno, vai lá, entre em contato com ele agora no teu WhatsApp, oferecendo pra ele um serviço novo, uma situação nova que tá acontecendo. Beleza? Beijo pra vocês e a gente se vê sexta-feira às 12h12. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, deixem na caixinha que eu vou respondendo vocês ao longo do dia, tá bom? Tchau, tchau.